Boa noite, Ronald, beleza? Boa noite. Opa, aí sim. Então, já estamos gravando aqui, tá? E bora lá, vamos ver se a gente avança bastante hoje no livro, porque tá meio que no final, tá bom? Dora, Ida Bauer. Ida Bauer, pseudônimo Dora. Era uma jovem inteligente e perspicaz, que tinha 18 anos quando iniciou sua análise com Freud. Era a filha mais nova de um casal e tinha um irmão, um ano e meio mais velho que ela. Mantinha uma relação de muita admiração e era totalmente dedicada ao pai, Philip Bauer, por ser um homem de saúde muito frágil. Quando ela tinha 6 anos, ele contraiu tuberculose e a família resolveu mudar para uma cidadezinha de bom clima, o que fez com que ele tivesse uma melhora muito rápida, mas que ainda exigia cuidado. Por essa razão, continuaram morando lá. Quando Dorian tinha uns 10 anos aproximadamente, seu pai teve que fazer um tratamento ficando muito tempo em um quarto escuro. Tudo isso em consequência de um deslocamento de retina, que o deixou permanentemente com a visão prejudicada. 2 anos mais tarde, começou a apresentar crise de convulsão mental, seguido de sintomas de paralisia. Freud fez uma intervenção médica bem-sucedida, o que tirou confiança, fazendo com que os 2 anos depois ele levassem sua filha para tratamento psicoterapêutico. Dora não tinha uma boa familiaridade com a sua mãe, Katharina Gebre Bauer. A relação era bastante hostil. Freud relata que não chegou a conhecê-la, mas pela informação do pai de Dora, acabou formando uma imagem de uma mulher inculta e fútil, que, em consequência da doença do marido e de sua falta de interesse nisso, acabou se distanciando e passou a se interessar somente pelos assuntos domésticos, de forma tão obsessiva que só varria a casa e tirava o pó dos móveis, a tal ponto que não podia usufruir dos objetos. De acordo com Freud, o irmão de Dora, Otto Bauer, era para ela um modelo a ser seguido, mas por causa de discussões familiares acabaram ficando muito distantes. Pois Otto, apesar de não querer participar dessas discussões, quando não encontrava a saída, tomava partido sempre da mãe. Dessa forma, Freud afirma que o interesse erótico unira pai e filha, de um lado, e mãe e filha de outro. Dora apresentava sintomas neuróticos desde os 8 anos de idade, mas acabaram associando a um cansaço devido a grandes esforços, o que acabou melhorando depois de algum tempo de tratamento e repouso. Aos 12 anos, começou a sofrer de dores de cabeça fortíssimas e acessos de tosse nervosa. Quando chegou para o tratamento aos 18 anos, apresentava a tosse nervosa que permaneceu por diversos meses, ocasionando a perda total da voz. Já nessa ocasião, voltaram para a cidade, deixando aquele pequenino vilarejo de clima bom. Dora apresentava alteração de caráter e profunda melancolia. Não estava feliz com ela mesma e nem com a família que tinha. Encontraram uma carta que ela se despedia da família e dizia que não suportava mais a vida. Seu pai, muito perspicaz, percebeu que não se tratava de intenções suicidas sérias. Apesar disso, ficou muito abalado. Numa conversa, ela teve a primeira crise de perda de consciência, que posteriormente trouxe amnésia. Em certa ocasião, o pai de Dora conta a Freud que quando estavam na cidadezinha para seu tratamento, ele e sua família haviam conhecido um casal, Herr K. e Frau K. Esta última cuidava dele durante sua longa enfermidade, fato que o fez ser eternamente grato. Herr K. também era extremamente atencioso com Dora. Dava-lhe pequenos presentes, mas essa atitude não era vista com maus olhos, pois ela cuidava com carinho e atenção que quase maternal dos dois filhos do casal. Quando Philip Bauer se preparava para partir, Dora decidiu subitamente retornar com seu pai. Ao chegar na cidade, em sua residência, ela relatou à mãe com a intenção que fosse transmitido ao pai, que Hercar havia feito uma proposta amorosa enquanto passeavam no lago. Philip Bauer, ao saber do fato, intimou Hercar
a prestar contas para esclarecer o ocorrido, mas ele negou enfaticamente, dizendo que ficou sabendo através de sua esposa que Dora mostrava muito interesse sexual, fazendo muitas leituras nessa área que poderiam ter fantasiado tudo isso. Dora exigiu que o pai rompesse com aquela família, principalmente com Frau K. Mas ele não tomou tal atitude, pois acreditava na ideia de fantasia que ela mesma tinha criado e também sentia-se profundamente ligada àquela família pelo carinho que havia lhe dedicado no momento de fragilidade por causa da doença que ele enfrentou. Outro fato chamou a atenção de Freud quando, após várias sessões de análise, Dora contou um episódio que havia ocorrido com Herka quando ela tinha 14 anos. Herka havia combinado com sua esposa, com Dora, de se encontrar em seu local de trabalho para assistirem ao famoso festival religioso que ocorria na redondeza. Dora conta que Herka convenceu sua esposa a ficar em casa e no trabalho dispensou todos os empregados e quando Dora chegou, ele a agarrou e a beijou na boca. E ela descreve que teve repugnância com a sensação do beijo, porque Freud acha inapropriado para uma menina da idade dela que deveria ter uma sensação mais sexual. Começou, a partir da situação, a apresentar repugnância a alimentos. Tinha mais dificuldade em se alimentar, expressava uma sensação de pressão na parte superior do corpo, como pressão do abraço de Herka, e evitava passar perto de homens que mantinham conversas afetuosas com mulheres. Todos esses sintomas, apesar de parecerem muito claros, vinham de uma forma deslocada de objeto real, que pudesse lhe trazer lembranças do contato com a sexualidade experimentado naquele momento do beijo. Dora tem um primeiro sonho logo após a situação vivida no lago, relata Freud. Só um momentinho, deixa eu só... Bom. Uma casa estava em chamas. Meu pai encontrava-se de pé ao lado da minha cama e me despertou. Vesti-me rapidamente. Mamãe queria parar e salvar sua caixa de joias, mas papai disse: recuso-me a deixar que eu e meus 2 filhos sejamos queimados por causa de suas caixas de joias. Descemos a escada, e logo que me encontrei fora da casa, despertei. Assim, Freud, ao analisar o relato do sonho de Dora, verifica que o comportamento dela era muito mais o de uma esposa do que de uma filha. Dora conta a Freud sobre suas descobertas quanto ao relacionamento escondido de seu pai com Frau K. E que sabia de todos os detalhes de como ele se encontrava escondido nos horários que o marido dela estava trabalhando e das várias mudanças de endereço do pai, indo morar nessa cidadezinha de recuperação, depois voltando para a cidade grande e mais tarde morar em Viena, todas as vezes acompanhando as mudanças de Frau K, porque há muitos anos vivia com uma enorme paixão. Condenava esse comportamento infiel do pai, e em muitos momentos expressava-se a raiva, dizendo que o pai a trocava, dando para Herka para assim usufruir desses momentos com a esposa desse último. Depois entrava em conflito entre o amor e a raiva que sentia pelo pai e negava que isso de fato tivesse ocorrido. Mas era assim que ela sentia. Freud percebeu que toda essa narração lógica de sua repulsa por essa situação parecia encobrir a realidade de fato. E ele sabia que quando um paciente censura profundamente outras pessoas por certos motivos, dá margem à suspeita de autocensura com o mesmo conteúdo. Ele sabia que era a forma de se defender do problema, negando em si e projetando em outro. Lembra, Ronald, quando a gente estudou esses tipos de defesa, sistemas de defesa? De projeção, essas coisas? Lembro. Pois é, eu ia até comentar contigo que essa palavra Herr no alemão é senhor, né? Então é senhor K, que é o pai Sim. dela, né? O Herr K, não, tem o Quem é filho, o Herr K aí? tem o Herr K é uma pessoa de fora que cuidava dele, né? A Frau K e o Herr K, né? Mas o nome do pai é Philip, se eu não estou enganado, ó. Vamos voltar aqui. É porque Herr em alemão é senhor,
É, Ah, tá. deixa eu ver aqui, ó. Tava no comecinho aqui, ó. Philip, ó. Aham. Aí, Philip Bauer. Uhum. É, realmente, tem razão. Hair. Tô Pois encobrindo o é, e nome, né? no caso, essa criação já foi sem os pais, né? Isso, ela foi, então, é porque o pai traía, né? A esposa que não dava muita bola. A família é problemática, né? É porque já é difícil sem um pai ou sem uma mãe. Imagine sem os dois, né? Então, É complicado. exato, ó. Tem que lembrar que já é uma relação bem complexa mesmo, né? Apesar de eles serem os pais, irmãos, tudo, mas é uma relação muito complexa, né? Lembrando o período que seu pai encontrou uma carta dela se despedindo, como se tivesse a intenção de se matar, ocorreu um outro sonho. Eu caminhava a esmo por uma cidade desconhecida. As ruas e praças me eram estranhas. Cheguei então a uma casa onde eu morava. Fui para o meu quarto, lá encontrei uma carta de mamãe. Essa dizia que, como eu saíra de casa sem conhecimento dos meus pais, ela não desejaria escrever-me para contar que o pai estava doente. Agora ele está morto, e se você quiser, pode voltar. Dirigi-me então para a estação e indaguei umas 100 vezes. Onde fica a estação? E sempre me respondiam, a 5 minutos daqui. Vi então uma floresta espessa à minha frente. E nela penetrei. Lá encontrando um homem, lá encontrando um homem a quem fiz a pergunta. Ele respondeu, a 2 horas e meia daqui. Ele ofereceu-se para acompanhar-me, mas recusei e continuei sozinho. Vi a estação à minha frente, mas não consegui alcançá-la. Ao mesmo tempo, tive a mesma sensação de ansiedade que se experimenta nos sonhos quando não se consegue mover. A seguir, estava em casa. Devo ter viajado nesse meio tempo, mas nada me recordo quanto a isto. Entrei no alojamento do porteiro e perguntei por nosso apartamento. A criada abriu a porta e respondeu que mamãe e os outros já estavam no cemitério. Freud concluiu que o sonho se originou do desejo dela em se vingar do pai, causando nele o sofrimento por perceber que ele não queria se afastar de Frau K. E expressava o desejo de morte do pai por causa disso. Ao longo de toda sua análise, foi possível verificar Dora identificando-se com várias pessoas e por motivos diversos, e de tal forma que por muitas vezes estavam associados aos sintomas que ela manifestava. O fato dela expressar suas críticas sobre o pai, sua crítica com o acontecimento dele usar a doença, muitas vezes, para poder ficar com Frau K. E a insistência em continuar com a tosse fez com que Freud acreditasse que estavam associados. E de fato estavam. Ela, ao invés de se identificar com o pai, identificou-se com o sintoma que ele tinha. Ocorreu um outro fato relatado em análise, quando ela ainda estava muito próxima de Frau K. E sua governanta procurava alertá-la quanto ao relacionamento dela com seu pai. Chegou ao ponto de mandar a governanta embora, não porque duvidava de que fosse verdade, mas por ter percebido que a governanta estava interessada em seu pai e a estava usando para afastá-lo de Frau K. Mas ter mais uma rival é demais, assim mandou-a embora. Com esse relato, Freud pôde verificar que Dora acabou se identificando com a governanta. Dora fazia o mesmo papel de governanta quando cuidava dos filhos de Herr K. Assim foi possível identificar que existia um amor por ele encoberto. Esse amor aparecia quando ela procurava se colocar dessa forma como mãe dos filhos dele, e portanto dentro de sua fantasia, como sua mulher, assim como a governanta cuidava dela e era apaixonada por seu pai. Um dia Dora queixou-se de um novo sintoma. Eram dores muito fortes no estômago e Freud acertou em cheio quando perguntou a quem ele estava copiando agora.
E realmente ela estava identificada com uma prima que no dia anterior tinha ido visitar e Dora sabia que as dores da prima eram uma forma de afastá-la de ver a felicidade da irmã que estava noiva. E novamente acontece a identificação, não com a pessoa que é o objeto do amor, mas com o sintoma que ela apresenta, assim como aconteceu com a identificação de sintomas que o pai apresentava. Dora identifica-se em outro momento com Frau K. Ela via que Frau K ficava doente quando seu marido chegava em casa. Recuperava-se quando ele se ausentava, o que coincidia com o momento que estava com o homem amado, que era o pai de Dora. Assim, Dora acabou identificando da mesma forma quando Herr K estava por perto, sentia-se bem. Quando ele estava ausente, ausentava-se, ela apresentava sintomas, vindo a reafirmar a conclusão de Freud que Dora amava Herr K, mas não podia me admitir nem a si mesma. Esse mecanismo de identificação é parecido com o que ocorreu com Dora em relação à sua governanta, quando a pessoa tem um desejo inconsciente de se colocar na mesma situação. Diante dessas intervenções, todas que Freud teve em sua análise, Dora apresentava o entendimento, mas acabou encerrando a análise quando entrou em um processo de transferência terapêutica. Freud não percebeu e antes que pudesse fazer alguma coisa, ela se afastou do tratamento, vindo procurá-lo mais de um ano depois. Olha que coisa interessante, tá vendo? Olha que coisa interessante isso aqui. Ela mesma se afastou dele, né? E ele não percebeu. Freud analisou que seu retorno não tinha nada de desejo de continuar a terapia, apesar de ser isso que ela verbalizava, mas estava associado à transferência que ela havia feito de Freud com Hercar, inconscientemente. Quando abandonou a terapia, estava manifestando uma forma de vingança contra Hercar, que a abandonou quando negou que havia proposto-lhe o amor do lago. Freud disse que a perdoava por ter impedido que ele continuasse o tratamento, o que foi entendido de forma inconsciente como o que ela buscava. Freud soube que depois de muitos anos ela havia se casado, acreditando então que seus problemas com relação a fatos amorosos e sexuais estavam encerrados. O Homem do Lobo, Sergei Panjaf. Ficou claro o caso Dória? Alguma coisa para comentar? Só, Rafael, comentar que eu vejo assim que o inconsciente se manifesta enquanto linguagem, né? Também, né? Uhum. E no caso da Dora, eu coloquei esse senhor, né? Porque como ela não era cuidada pelos pais, então ela tinha que ter uma referência, né? Geralmente, quando você chama, o brasileiro não tem muito esse comum, né? Como eu quero dizer, não tem essa educação de chamar de senhor, de senhora, mas o europeu é muito comum ele tratar como senhor, como senhora, porque eles já são educados assim. Sim. Mas essa questão de estar sempre se referindo como Herr, que para o alemão é muito forte você chamar de senhor, né? Inclusive, eu não sei se tu sabe, mas no alemão existe eu não sei se é um verbo, é um pronome, acho que é um pronome, que você se dirige especificamente ao Senhor, e outro pronome para você. Como a gente tem, né? Só que a gente não tem para Senhor, a gente tem para você e pronto. Então, eu acho que ela tinha, sim, um certo respeito por ele, Sim. Sim. para chamá-lo de senhor, né? Porque senhor se referia geralmente a pessoas mais velhas, pessoas com autoridades ou pai e mãe, né? Caso senhora. Eu não sei se o que vem antes, né? Acho que é, esqueci agora, se é senhora. Eu não sei como é a palavra senhora, Frau, né? mas Frau, eu também não sei em alemão.
Pois é, meu alemão é muito pouco, mas eu só lembrei disso. E sim, outra coisa que eu ia lembrar, ela tinha um problema com alimento, né? E Sim. Herr também quer dizer cozinheiro. Ah, então. Tá entendendo o jogo de linguagem aí? Sim, o alemão tem muitos idiomas sem isso, né? Você pode significar senhor, mas pode significar cozinheiro também. Ó, eu tô procurando aqui no Google sobre Frau, né? É para ver se eu não estou falando besteira? Não, é por outra coisa. Porque, não é isso. Não, falando besteira você não tá, você tem razão. Porque Frau quer dizer mulher. Ah, Frau pode ser uma mulher casada ou uma esposa. certo. Entendeu? Então ela tá usando essa linguagem mais formal, né? Uhum. Igual você colocou do você, né? Muito no próprio português tem, né? O senhor, senhora, né? Tem todo o pronome de tratamento, né? Mas o que você falou tem fundamento. E também, Ronaldo, também tem uma questão também, quando a gente pensa nesse pronome de tratamento, também pode ter embutido um certo distanciamento, sabe? Com a formalidade, ela também é um certo distanciamento também da pessoa. Isso, é verdade. Por exemplo, assim, você não quer falar, aquela moça, você fala aquela mulher. Você faz meio depreciando a pessoa, né? Aquela moça, qualquer, sabe quando se dá uma desprezada? Acho que é mais ou menos também isso, porque se você vê, ela se identifica com os outros, você viu que ela se identificou com a prima, com a Frau K, com não sei quem, mas ao mesmo tempo ela não quer. Você lembra que ela fala também, ela nega. Ela não quer proximidade, né? É, mas apesar de ela É, meio eu não tinha pensado por esse ângulo aí, não. você vê, a É linguagem tem verdade. essas coisas. E aí É. ela se identifica, mas ela nega. Você vê lá, ela faz ela quebra, né? E aí que gera esses problemas todos, né? Você vê, Uhum. teve um encontro que eu falei para você, que se você percebe dentro da clínica, é isso que eu até chamei atenção ali, acontece a mesma coisa do que fora na clínica. Você vê o que aconteceu aqui quando ela fechou aqui, quando ela parou de ir no tratamento, ó. Quando entrou no processo terapêutico de transferência. Por quê? Porque repetiu-se alguma coisa ali dentro. Você vê que repete alguma coisa, ela fala, agora eu vou parar. Muita gente faz isso também. Quando repete alguma coisa, bate ali que é o momento que o terapeuta tem que sacar isso aqui que ele não sacou e segurar uma outra intervenção mais suave. Senão a pessoa sai também. Aqui Tá. também, aqui tem muito isso aqui no Ceará, né? A gente chama assim, e aí, chefe, beleza? Só que Isso. o que que a gente está querendo dizer com isso, né? Quando fala isso, né? Ele está querendo dizer que ele é o que manda, né? E tal, mas aqui é levando na brincadeira, entendeu? É um deboche. É tipo um É deboche. um Um humor. deboche. Aqui a gente fala assim, e aí, campeão, como é que tá? Sabe? Aham. São as gírias que a gente vai usando porque não tem intimidade com a pessoa, né? E Uhum. também nem todo mundo quer intimidade. Também tem essa, né? E aí, Lucas? Alguma coisa para dizer? Diga aí, fale. Não, pode prosseguir aí, tô só ouvindo. Muito bom. Tá curtindo? Sim, sim, muito interessante isso aí. Você vê? É bem complexo, né? Porra. Esse aqui é só um livro que passa um pouco das coisas do Freud. Provavelmente os próximos livros vão ser o Freud mesmo por ele mesmo, e os escritos dele. Então vamos lá. O Homem dos Lobos, Sergei Panchev. Sergei começou seu tratamento com Freud em 1910. Foi o mais longo dos tratamentos, o mais complexo e o mais importante de todos os casos, por proporcionar várias descobertas clínicas e corroboração de outras teorias. Olha que importante já, hein? Já começou lá em cima. É um caso bastante complexo e muito fragmentado.
pois foi realizado com Sergei na sua fase adulta, trabalhando a criança. Muitas vezes o conteúdo que surgiu era distorcido, fora do tempo e com muita resistência do adulto. E dessa forma que vou descrever o caso, indo e vindo da infância para a vida adulta. Eu vou encerrá-lo relatando somente a primeira etapa de tratamento quando Freud considerou terminada, por ter resolvido os sintomas do paciente. Sergei, aos 18 anos, tinha sua saúde muito complicada após ter tido uma gonorreia infecciosa e encontrava-se totalmente incapacitado e dependendo de outras pessoas. Apresentava uma neurose obsessiva, que se sentia forçada a praticar vários rituais de todas as ordens. Tinha fobias a animais e, além disso, apresentava um distúrbio intestinal em que ficava meses sem evacuar espontaneamente. Passando muitos anos e na mesma condição de seu tratamento para o psicanalítico. O período de 10 anos que antecedeu essa doença foi mais ou menos normal, mas antes do quarto ano de vida apresentou uma fobia a animais que se transformou em transtorno obsessivo de conteúdo religioso que permaneceu até os dias atuais. Ele se apresentava nas sessões de forma apática, escutava, compreendia, mas se mantinha protegido, não colaborava com a terapia. Com um tremendo esforço, Freud conseguiu fazer com que ele colocasse sua participação no trabalho terapêutico, conseguindo diminuir seu sofrimento, mas que logo foi substituído por uma acomodação que permitia que ele continuasse com alívio, sem, no entanto, continuar a caminhada em busca da cura definitiva. Assim, Freud tomou uma resolução e, sentindo que já existia um vínculo afetivo entre eles, determinou que encerraria a análise numa determinada data, não importando o quanto tivesse avançado. Ele sentindo que era verdade, sua resistência e sua fixação na doença acabou cedendo. Em um período desproporcionalmente curto, foi possível esclarecer suas dificuldades e os sintomas, eliminar os sintomas. Quem entrou. Boa noite, Bruno, beleza? Então, começaram os relatos que Freud diz ser de uma lucidez, de uma lucidez só encontrava através da hipnose. Começa falando da sua infância e das recordações, desde muito jovem que tinha sua mãe muito doente, com sérios problemas abdominais e problemas hemorrágicos. Relatou de forma um pouco confusa quanto à data que sentia um medo profundo quando olhava um livrinho que sua irmã lhe mostrava. E que aparecia um lobo em pé. Sua irmã atiçava o terror nele e ele gritava apavorado com medo que o lobo comesse. Mas seu medo dos animais era mais amplo, se estendia a animais grandes e pequenos. Tinha pavor de borboletas, lagartas e besouros, mas ao mesmo tempo, lembra, nessa mesma época de cortar lagartos ao meio e perseguir os besouros. O mesmo acontecia com cavalos. Não podia ver um cavalo sendo chicoteado que entrava em estado de terror. Ele não parava de gritar. No entanto, ao mesmo tempo, lembra que gostava de bater em cavalos. Então ele apresentava comportamentos contraditórios com relação a animais, assim como lembrou de uma ocasião nesse mesmo período de vida, antes de 4 anos de idade, de ser muito pacato, calmo e de fazer comentários de que ele tinha o temperamento para ser a menina, enquanto sua irmã tinha temperamento para ser o menino. Depois disso, passou a ter um comportamento agressivo, de completa rebeldia. Recordou que passava longos períodos rezando e antes de dormir sentia necessidade de cumprir um ritual enorme com várias orações. O sinal da cruz tinha que ser repetido por diversas vezes. E também na parte da tarde, tinha que fazer uma passagem por todas as imagens santas penduradas na sala e tinha que subir e beijar cada uma delas. O que era totalmente destoante dessa cerimonial de devoção, desrespeitosamente, de forma sensual, o que era totalmente distoante do cerimonial de devoção. Ele se lembra de que quando certas blasfêmias lhe vinham à mente como uma inspiração do diabo, era obrigado a pensar:
Deus suíno ou Deus merda. Sentiu-se atormentado pela obsessão de ter que pensar na Santíssima Trindade todas as vezes que via 3 mãos de esterco de cavalo, ou qualquer outro excremento. Também costumava fazer outra cerimônia, quando via pessoas que sentia pena, como mendigos, aleijados ou gente muito velha. Acreditava que tinha que respirar soltando o ar ruidosamente ou expirar profundamente para não ficar como eles. Na fase adulta, apresentava uma grande dificuldade de relacionamento com seu pai, o que não acontecia na infância, em que os dois eram muito próximos e ele o via como um exemplo, muitas vezes manifestando o desejo de ser igual a ele. Mas nos últimos anos da infância, algo mudou entre ele e o pai. Primeiro sentia desprezado pela figura paterna, pois ele parecia ter preferência pela irmã, e depois começou a sentir medo dele. Então, começam os entendimentos de Freud através de um sonho que ele falava algo sobre sexualidade relacionada à sua irmã. E a governanta ia de um momento para o outro recorda sua irmã o estimulava a práticas sexuais, pegando em seu pênis e explicando de forma desconexa o que a governanta fazia com o jardineiro, o que fez com que Freud entendesse que havia existido esse fato, mas que para preservar sua autoimagem masculina ele substituiu por uma fantasia contrária da realidade. Assim, ele não era aquele menino passivo que sua memória lembrava. Ele fantasiou uma tentativa de ver sua irmã nua, e assim foi rejeitado e punido, o que deu início, na realidade, ao comportamento de raiva e agressividade que a família falava. Dessa forma, ele conseguiu afastar de sua mente essa situação, vivida com sua irmã, que, na verdade, mais tarde se comprovou não ser uma fantasia de sedução da irmã contra ele, pois um primo velho veio lhe contar que sua irmã havia aberto as calças dele para pegar seu pênis. Sua irmã era 2 anos mais velha do que ele, mas sempre foi muito precoce, e quando pequena era intratável. Comportava-se como um menino, mas com o crescimento foi se voltando para uma fase intelectual em que era muito bem vista pelo pai. Era acima da média mental, e fazia pouco de seus admiradores que realmente não chegavam aos seus pés nessa área. Depois dos 20 anos, começou a apresentar comportamento expressivo. Ele dizia não ser bonito o bastante. Acabou se afastando de todos e se isolando do convívio social. Pouco tempo depois, em uma viagem, tomou veneno e morreu muito distante dos familiares. Mas sua irmã era vista por ele como rival. Inconveniente, pois estava muito superior ao conceito dos pais. Sua forma de tratá-lo também era impiedosa, de superioridade, o que fazia com que ele se sentisse oprimido, reduzido na sua pequena autoestima. Depois de 14 anos, sua relação com a irmã melhorou bastante, porque os dois estavam intelectualmente iguais aos olhos dos pais, fazendo com que ele se aproximasse muito, tornando-se grandes amigos. Na puberdade, sentia seus impulsos sexuais à flor da pele, e numa dessas ocasiões investiu contra a irmã, que o rejeitou fortemente, desviando seu desejo sexual para uma mocinha que trabalhava em sua casa. Desde então, transferiu seu desejo sexual a todas as moças que apresentavam educação e inteligência abaixo da sua, sempre para reafirmar sua superioridade. Assim acabou projetando um amor incestuoso por sua irmã e outras moças, mas com a intenção de rebaixá-la, e assim, por fim, a sua superioridade dentro da sua fantasia. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Mas voltando um pouco para o período em que sua irmã o seduziu e ele o rejeitou, por haver uma hostilidade entre eles gerada na disputa do amor dos pais, ele volta a atenção para sua babá e começa a brincar com o pênis na presença dela. Freud diz que isso, como outros exemplos que a criança não esconde a sua masturbação, deve ser considerada como uma tentativa de sedução. Ocorre que a babá fez uma cara séria e explicou que ele não deveria fazer isso, porque as crianças que faziam ficavam com a ferida no lugar.
O efeito dessa informação para ele foi como uma ameaça. Em consequência disso, ele diminuiu sua dependência dela e quando manifestava sua agressividade era para demonstrar que sentia mágoa por ela tê-lo rejeitado. Era assim que ele entendia a ameaça. Começou a procurar outros objetos e sentia necessidade sexual de forma passiva. Queria ser tocado nos genitais. Nos seus relatos, Freud diz que, muito próximo de sua busca sexual, entra em contato com a possibilidade de castração, quando vê sua irmã e uma amiga urinando, mas nega essa possibilidade de castração conscientemente. Vai associando por um grande período de situações, através das histórias de Chapéus de Vermelho, o Lobo e os Sete Cabritinhos, em que a criança era tirada do corpo do lobo. Então ele ficava imaginando se o lobo seria uma figura feminina, e se o lobo poderia ter crianças dentro de si. Pensava se os homens também poderiam ter dentro do corpo de crianças. Ele ainda não entendia até a sexualidade e também não apresentava medo de lobos ainda. Diante da ameaça de sua babá, ele inibe totalmente a masturbação. E assim Freud compreende que ele, rejeitando o contato com os genitais, acaba regredindo para uma fase anterior, assumindo assim um caráter anal sádico como forma de ter prazer. Tornou-se um menino indócil, atormentador e tinha prazer de judiar dos animais e das pessoas. Irritava sua babá até fazer com que ela chorasse. Começou a mostrar sua crueldade arrancando asas dos insetos, pisando nos besouros e fantasiava que batia nos cavalos. Os seus distúrbios anais começaram muito cedo da forma mais comum entre as crianças. Na falta de controle, ele expressava sua satisfação nessa situação com brincadeiras e exibições anais até de forma grosseira para a educação que tinha. E se manteve até depois de um pouco dos sonhos que desencadeou outros problemas. Ele usava as fezes para provocar uma outra empregada da casa, e sempre que essa passava a noite em seu quarto para cuidar dele, fazia as necessidades na cama, apesar de já ter controle sobre isso. Um ano depois desse episódio, depois do sonho, numa das crises de ansiedade, sujou as calças e ficou profundamente envergonhado. Ele tinha 4 anos e meio. Enquanto limpava, clamou dizendo: "Não posso continuar a viver desse jeito." Para uma criança da cidade, não era nada comum expressar-se dessa forma. E ele se recordou que é exatamente o que a mãe falava por ter problemas abdominais e hemorragias. Essa situação oposta no período usa as fezes descontroladamente e sem pudor nenhum. Num outro envergonha-se por causa delas. E no centro disso, muito próximo o sonho trazendo a lembrança da relação sexual dos pais feita pelo ânus. Essas lembranças em terapia fizeram com que ele entendesse onde estavam se interligando hoje em sua vida. Sergei percebeu que ele, quando criança, estava procurando se identificar com a mãe quando viu a cena primária. Desejou ter o prazer que ela sentia, vindo do pai, mas percebeu que a condição para ser a parte feminina era a castração. E isso foi reprimir sua atitude feminina em relação aos homens. Mas, num outro momento, ele usou incontinência intestinal, por entender que os problemas de sua mãe não eram abdominais, eram intestinais, já que ele se recordava da forma como a mulher fazia sexo. Acreditava que o pai havia machucado a mãe, por isso ela tinha dissenteria com sangue. Novamente, ele tentava se identificar com a mãe, mas colocava o sangue e o medo de morrer como um empecilho, porque a repressão quanto à sua homossexualidade era grande. Então o que ele fez foi segurar totalmente as fezes, chegava a ficar meses sem evacuar, como forma de inibir sua homossexualidade. Seu distúrbio intestinal servia a dois propósitos: o de controle de sua sexualidade e também o de prazer relacionado à fase anal. Ele 2 a 3 vezes por semana evacuava com a ajuda de enemas, introdução de água ou outro líquido pelo ânus. A evacuação espontânea só acontecia quando ele passava por alguma excitação, e assim ficava por alguns dias.
voltando novamente à retenção por meses. Apresentava a fantasia na fase adulta, em que meninos eram presos, surrados e castigados, levando pancada no pênis. Essa fantasia mostrava o quanto ele se culpava pelos momentos que teve de masturbação. Essas tendências passivas e sádicas davam conhecimento à grande ambivalência que apresentava nele. O masoquismo corria diante do próximo fato que vou relatar agora. No momento que ele deixou de olhar sua babá como objeto de amor, ele procurou outro objeto, mas de forma oposta, já que ele não podia ter um comportamento ativo. Procurou seu objeto de uma forma que ele se mantivesse passivo, encontrando. Assim, seu pai, um novo objeto de desejo. O caminho da passividade começou com a irmã. Desviou para a babá, como ativo, mas foi reprimida e desviou para a passividade com o pai. Assim, ele regrediu a uma outra fase ainda mais primitiva, em que deveria ocorrer a identificação com o pai. Ele fez a escolha do pai como objeto sexual, em que a transformação da atitude de ativa para passiva era consequência. A mulher era passiva e o homem ativo, mas houve uma total confusão em relação a isso. Então, seus acessos de raiva e fúria agora serviam para satisfazer um sadismo ativo, e assim provocar, através de seu comportamento, punições, castigos e espancamento por parte do pai, obtendo dele a satisfação sexual masoquista que desejava. Então, ao invés da masturbação, o seu mau comportamento e seus gritos eram uma forma de sedução. Assim, o seu masoquismo, além de lhe proporcionar prazer com sua escolha de objeto, também cumpriria a função de punição diante dos sentimentos de culpa por causa da masturbação. No entanto, não surtiu o efeito desejado, porque seu pai se voltava para ele, mas não lhe batia. Brincava com ele, tentando apaziguar a sua gritaria. Então, no sadismo, ele mantinha a identificação com o pai, e no masoquismo escolhia como objeto sexual. Freud comenta que os pais e educadores, diante de um mau comportamento inexplicável por parte de uma criança, devem entender que ela está fazendo uma confissão e buscando mesmo a punição. Ela espera, através do castigo e da surra, diminuir seu sentimento de culpa e satisfazer seu desejo sexual masoquista. A infância de Sergei foi dividida por Freud em duas etapas. Uma anterior em que ele demonstrava mau comportamento e perversidade, e uma outra etapa em que apresentava os sintomas neuróticos, as fobias, obsessões religiosas, etc. Freud descobriu que o que desencadeou a mudança nesse período intermediário não foi um trauma externo, mas sim um sonho que já falamos algumas vezes. Vou descrever o sonho exatamente igual relatado por Sergei. Sonhei que era noite e que eu estava deitado na cama. Meu leito tem o pé voltado para a janela. Em frente da janela havia uma fileira de velhas nogueiras. Sei que era inverno quando tive o sonho e de noite. De repente, a janela abriu sozinha. Fiquei aterrorizado ao ver que alguns lobos brancos estavam sentados na grande nogueira, em frente da janela. Havia 6 ou 7 deles. Os lobos eram muitos brancos e pareciam-se mais com raposa ou cães pastores, pois tinham caudas grandes como as raposas e orelhas empinadas como cães, quando prestam atenção em algo. Com grande terror, evidentemente, de ser comido pelos lobos, gritei e acordei. Minha babá correu até a minha cama para ver o que me havia acontecido. Levou muito tempo até que me convencesse de que fora apenas um sonho. Tivera uma imagem tão clara e vivida da janela e abrir-se aí dos lobos sentados na árvore. Por fim, acalmei-me, senti-me como se houvesse escapado de algum perigo e voltei a dormir. A análise que Freud fez do sonho trouxe esclarecimentos interessantes. Freud perguntou por que os lobos eram brancos, o que fez Sergei pensar nas ovelhas que tinha nas redondezas de onde morava. Lembrou que o pai o levava para visitar nesses rebanhos, e quando isso acontecia, ele se sentia muito feliz. Freud acreditava, através das investigações,
Que um pouco antes dos sonhos houve uma epidemia entre as ovelhas e seu pai mandou buscar um médico que aplicou uma vacina que acabou por matar mais ovelhas do que antes. Freud perguntou como os lobos apareceram na árvore. Ele se lembrou de uma história que que o avô contava. O alfaiate estava sentado trabalhando quando a janela de onde estava se abriu e pulou para dentro um lobo. O alfaiate perseguiu o lobo com um bastão. Nisso se corrigiu, dizendo não. O alfaiate pegou o lobo pela cauda e o arrancou fora e assim o lobo fugiu, correndo de medo. Algum tempo mais tarde, o alfaiate foi até a floresta e de repente viu uma alcateia vindo em sua direção. Então subiu numa árvore para fugir. Os lobos ficavam parados, mas o lobo, aleijado sem rabo, estava entre eles e queria se vingar do alfaiate. E sugeriu que um subisse em cima do outro até que o último conseguisse pegá-lo. Ele mesmo ficaria na base da escada. Assim os lobos fizeram como ele sugeriu. Mas o alfaiate reconheceu o lobo que havia castigado. De repente gritou: apanha o cinzento pela cauda. O lobo, com medo pela recordação, correu e todos os outros desmoronaram. Freud, errei. Freud quis saber por que havia 6 ou 7 lobos. E Serguei não soube responder, mas ele levanta uma dúvida se a figura que o assustava estava vinculada à história do Chapeuzinho Vermelho, mas Serguei se lembra de outras histórias, a do lobo e os 7 cabritinhos. E assim aparecem os 7. E também os 6, porque o lobo só comeu 6 deles. Esse conto mostra o comer a abertura na barriga, por onde saem pessoas que evitam comida e o lobo mau. A interpretação do sonho demorou anos, diz Freud. Muitas vezes no processo terapêutico eles voltavam ao sonho, mas somente nos últimos meses de análise foi possível compreender completamente o que ele queria dizer. Graças a um trabalho espontâneo por parte do paciente. Ele dizia que o que mais impressionava no sonho era os lobos estarem imóveis, a atenção com que eles olhavam e a sensação persistente da realidade que o sonho deixou. Freud salienta, com relação a esse último aspecto, que normalmente sonhos que causam uma profunda impressão da realidade mostram que existe de fato algo muito real, que está encoberto, provavelmente algo que foi esquecido por ter ocorrido há muito tempo. Se ele tinha uns 3 ou 4 anos quando teve esse sonho, então essa situação real deve ter sido em idade muito prematura. Provavelmente o conteúdo do manifesto está deformado. Assim, através de várias associações espontâneas de Sergei, foi possível entender que ele havia presenciado uma cena primária, quando a criança viu os pais mantendo relações sexuais. Para a criança, que tinha apenas 1 ano e meio, não era possível entender aquela situação, mas que ficou inconsciente até que em outro momento de seu desenvolvimento pôde ser compreendido, quando ele tinha 3, quase 4 anos. Ficou para ele a associação com lobos, porque presenciou um coito por trás, assim como os animais faziam. Ele viu que existia uma diferença entre homens e mulher, porque conseguiu ver o pênis de seu pai e a ferida que a mulher tinha, por causa da castração, e assim observou sem espanto algum a satisfação da mãe. Por isso Freud percebe que os sonhos estavam deformados, mostrando o oposto. Os olhos do lobo fixos nele demonstram que ele é quem mantinha o olhar fixo no lobo. Seus pais, quando fala de imobilidade dos lobos, mostra que o oposto se apresentava na cena. Exatamente havia o movimento do seu ato sexual e o terror que ele expressava no sonho diante dos lobos nessa condição. Mostra a tranquilidade que ele teve no momento que via toda a cena. Por não entender de fato o que estava acontecendo, outro ponto importante foi a trocar do objeto de amor, que sempre foi o pai, tanto é que ele expressava que queria ser igual ao pai. Mas diante de sua quase consciência, viu medo, pois para ser amado pelo pai, havia a condição de ser castrado, assim como sua mãe tinha sido. Dentro da sua fantasia de castração. E isso afastou do pai, pois ele passou a representar uma figura que lhe era ameaçadora. Ele causava medo.
Essa recordação da cena primária afetou todo o desenvolvimento psicossocial em cada fase e também teve o mesmo efeito, como se ele tivesse acabado de presenciar a cena primária. Assim, o sonho veio trazer a ele angústia e ansiedade, em consequência de um entendimento remoto que o fez reprimir e manifestar sintomas neuróticos. Até aqui estava claro o sonho, e como esse desencadeou sua doença, até a vida adulta. Com o tratamento, todos os seus sintomas sumiram. Freud considerou o caso encerrado. Foi a primeira etapa da terapia que começou em fevereiro de 1910 e terminou em 1914. Tranquilo aí, pessoal? Opa, pode falar, Ronald. Não tinha visto. Pode falar. Estava pensando aqui em relação a esse universo simbólico aí que aparece, né, dos lobos, essa questão. Não entendi muito bem por que essa metáfora. Eu sei que tem um filme, né? Tem um filme que representa isso. Agora, não entendi, assim, você poderia explicar aí por que que é usado a ideia de lobo? Será que é a ideia de selvagem? Então, são memórias passadas, né? São memórias que ele tinha e que, por alguma razão, ele associou. Então, assim, vamos pensar aqui no. Vou voltar ao texto. Só um momentinho. Vamos lá. Quando ele fala do lobo, por que que o lobo, né? Porque, ó, ele lembra de outras histórias do lobo, tá vendo? Chapeuzinho Vermelho, que são as histórias da infância dele, né? Porque foram várias fases. Se você lembrar, ele era comparado com a irmã. Lembra? Quando? Tá me ouvindo, Ronald? Tô ouvindo, sim. Beleza. Mas você lembra que ele era comparado com a irmã? Tá, mas isso aí o que que tem a ver com Então, lobos? aí começa, daí ele começa a se comparar, e aos poucos isso vai meio que causando uma certa ruptura dentro dele. Que ele começa a ser uma pessoa mais agressiva, e o que acontece? Os lobos entram justamente como uma manifestação que estava sendo reprimida dentro dele. Essas historinhas de Chapeuzinho Vermelho, o Sete aqui, como é que é o nome do traquinho aqui? Sete Cabritinhos. Isso vai associando. São outras. Você lembra de outras histórias do lobo. Tá vendo? Ele começa a ver o lobo como uma figura, como eu posso dizer para você, feminina também. Está conseguindo me entender? Ou ainda não? Mas como é que uma figura que é masculina se transforma numa figura feminina no inconsciente? Ah, Como é esse processo? então, ó, porque, ó, ele novamente ele tentava se identificar com a mãe. Você vê que ele tenta se identificar com a mãe. A mãe tem uma ferida aberta. Ele começa a associar várias coisas como uma forma de repressão. Entende? Então, assim, como eu posso explicar para você? Hum, ó, então ele ficava imaginando se o lobo seria uma figura feminina e se o lobo poderia ter a criança dentro de si. Essa é uma parte da estação do lobo. Porque ele lembra que também que ele associa e o objeto de amor dele é o pai também. Cadê? Deixa eu pensar aqui, deixa eu lembrar. E Ronald saiu. Ixi, o Ronald saiu. Bom, então vamos fazer o seguinte, já que ele saiu,
Deve ter Vamos- caído alguma coisa assim. Deve ter caído. Ou Porque não. normalmente nesse horário ele já sai também, né? Que É, tem por a causa do outra. horário, né? Que tem a outra. Ficou alguma dúvida? Putz, ficou várias, mas é porque tem que ruminar o texto aí, né? Mas Exatamente. parece que tem um encadeamento simbólico que representa a mãe, o pai e ele. Isso. Existe uma dinâmica aí. Tem uma dinâmica, que Exatamente. vai se repetindo, né? Vai voltando, só que volta com outra cara, mas a mesma coisa, vamos dizer assim. Isso, exatamente. O Freud, a psicanálise freudiana, justamente ela é isso. Ela é uma repetição ali da infância. Então tem alguma, já vi até essa frase, você é a melhor repetição da sua infância, atualmente. Entende? Então também é justamente isso. Mas aí, se você puder dar uma olhada no texto, daí se quiser mandar dúvidas também, tá bom, Lucas? Tá bom, Fica à vontade, mas tá? muito bom. Foi muito bom. Que bom que você tenha gostado. Deixa eu só parar a gravação aqui. Pronto.